Seja bem-vindo ao RTV Notícias. Os trabalhadores do setor privado têm até hoje para comunicar à entidade patronal se não quiserem receber metade dos subsídios de férias e de Natal em duodécimos ao longo do ano. O Governo estendeu para este ano o regime de pagamento fracionado dos subsídios ao longo dos meses. Esta forma de pagamento é automática, o que significa que, caso o trabalhador queira receber os subsídios por inteiro, tem de comunicar à empresa. Este regime não se aplica aos contratos de trabalho a termo e aos contratos de trabalho temporário, exceto se houver acordo escrito entre as partes. Já no caso dos trabalhadores da função pública e dos pensionistas, este ano o subsídio de Natal continua a ser pago em duodécimos, sem ser possível optar pelo pagamento por inteiro. O subsídio de férias é pago na altura habitual. Hoje tem comigo César Oliveira. César Oliveira, muito boa tarde. Obrigada desde já pela sua presença. Aproveito também para lhe desejar um bom 2016. Também para si, Helena, e para todos os nossos ouvintes. E, enfim, que Portugal possa ser mais próspero, que é essa a expectativa de todos nós, não é? César, começamos o nosso comentário também com esta notícia dos duodécimos. Para os trabalhadores do setor privado, podem então optar por receber ou não os subsídios em duodécimos? Esta é uma questão recorrente de que, enfim, daquilo que é normalmente determinado, quer dizer, já está determinado, quase que não vai ser inconsequente o poder ou não poder, porque as pessoas, raras pessoas pensam que podiam ter no não recebimento um aforro para oportunidades que depois lhes faz mais falta. No caso concreto, o subsídio de Natal para fazer as compras ou para fazer face a outras despesas. Se não recebesse, teriam lá para... Por outro lado, a instabilidade é de tal ordem que as pessoas, se calhar, não deixam apanhar que este já cá está deste lado. O Estado também lhe interessa um pouco esta situação porque antecipa a arrecadação de algumas verbas relativamente aos impostos. Bom, é de alguma forma uma medida que eu não me parece que vá ter grande adesão ou que vá ter alguma iniciativa, muita iniciativa da parte dos trabalhadores para poder receber só por uma vez na oportunidade do Natal. Portanto, o que vai acontecer é que vai mais ou menos, o padrão vai ser igual ao da função pública, quando o Estado decidir uma forma para recebimento para a função pública, é aquela que vai ser adotada também no setor privado e, portanto, não há aqui muita novidade no meio disto, a não ser que, de facto, isto continue a ser uma medida para quem, uma medida benéfica, para quem precisa de mais alguns euros para fazer face às despesas que tem mensalmente, que já são agravadas e que o subsídio de Natal faz jeito para complementar o ordenado, quer dizer, que muita gente já pensa que perdeu parte do subsídio de Natal, ou 50% do subsídio de Natal, que em vez de receber um mês vai receber só meio, porque esse meio que vai recebendo em duodécimos é tido já como um complemento de vencimento. Portanto, e para o Estado também faz algum jeito na arrecadação dos impostos, de maneira que é uma medida que poderá vir a ser revista no futuro, mas tem que ser revista conjuntamente com outras medidas que possam ser adotadas para os trabalhadores, nomeadamente naquilo que diz respeito aos impostos dos contribuintes. Portanto, penso que não há assim nada de especial a dizer em relação a esta matéria, porque se espera que haja iniciativa pela parte dos trabalhadores para criar aqui um mecanismo diferente, não vai acontecer. Praticamente não vai acontecer. Há algumas medidas também relativas ao pagamento da sobretaxa que serão implementadas? Exato. Todo esse conjunto de situações relativamente à cobrança dos impostos é que vão fechar este pacote, quer dizer, quando isto estiver bem, ou quando este assunto estiver bem arrumado, já faz mais sentido, digamos, o Governo, seja este ou seja o outro, criar um padrão igual para toda a gente e que as pessoas possam depois gerir as suas próprias vidas nessa lógica, não é?
Muito bem. Portanto, podia também acontecer outra coisa como acontece, podia acontecer, por exemplo, os subsídios de Natal serem pagos em duodécimos, com certeza, mas podiam também fazer coincidir metade do subsídio de Natal juntamente com o subsídio de férias, porque para algumas pessoas também faria muito jeito. Bom, é uma forma, e acho que nesta altura alterar não faria grande sentido, desde que não englobe um pacote mais vasto. César, falamos agora noutra questão. Fisco e Segurança Social podem ser impedidos de penhorar casas próprias? Olha, esta questão, que é uma questão melindrosa, porque se bem que se entenda que de facto todas as pessoas têm direito à sua habitação, e de facto o que foi adotado nos últimos anos era gravoso, porque muitas pessoas tinham percalços na sua própria vida, provocadas por várias razões, e até muitas das razões provocadas por a economia do país, a fragilidade da economia do país, com a falta de emprego e recebimento, e as pessoas muitas vezes eram empurradas para o incumprimento. E o incumprimento é uma coisa interessante. O Estado, que é o primeiro responsável para gerar uma boa economia de rendimentos para os trabalhadores, aproveitava-se disso, não tendo uma boa economia para os trabalhadores, aproveitava-se disso para poder fazer uma cobrança coerciva que lhes fazia, que os priorizava em relação a tudo e a todos. E muitas famílias ficaram sem casas ao longo desta crise. Bom, e o mais grave de tudo, para beneficiarem agiotas, não é? Porque, como sabe, havia muita gente a gravitar à volta deste tipo de fragilidades que andavam à procura destes leilões eletrónicos, das penhoras, para poderem, fazer negócio, enriquecerem, no fundo. Muita gente se aproveitou dessas coisas. Eu acho bem a medida, acho-a correta. Penso que há dois projetos, projetos de lei, um do PS e outro do Bloco de Esquerda, que divergem ali em umas questões pontuais, sobretudo o que incida sobre o património. Quem tiver mais de uma casa pode ser considerada, e o Bloco de Esquerda refere que a de custo menor é que deve ser penhorada, é que não deve ser penhorada, naturalmente, e logicamente que sim. A medida o projeto de lei tem que ser complementarizado para também garantir ao Estado, mesmo assim não havendo hipoteca, garantir ao Estado o bem para pagamento de uma dívida que fica no passivo, para que não hajam também aproveitamentos das pessoas poderem alienar as suas habitações, fugindo à obrigação de cumprimento das suas dívidas, mas isso penso que está implícito no projeto de lei. Portanto, eu acho que é uma medida positiva, francamente acho que é uma medida positiva, até porque naturalmente todos nós somos sensíveis que muitas vezes por acaso pode acontecer, num ou outro caso, haver intencionalidade, mas na maior parte dos casos não é intencionalidade, é factualidades que acontecem no dia-a-dia, mês a mês, na vida das pessoas, com encargos sobrecarregados, com falta de emprego, com uma fatalidade que acontece, e essas situações das penhoras eram cegas, e como tal, muita gente sofreu com isso, muita gente está dilapidada dos seus bens que andaram a ganhar durante uma vida, e isto agora, esta alteração possibilita que as pessoas possam eventualmente recuperar a normalidade das suas vidas para continuarem com os seus bens. Portanto, parece-me uma medida muito positiva, embora o Estado tenha que haver um ajustamento também. O Estado tem que fiscalizar esta medida. Se o Estado, a Segurança Social e as finanças não fiscalizarem esta situação, esta política de exceção, se não fiscalizarem, com certeza que vai
vai haver muita gente a aproveitar-se disso, porque podem contrair dívidas, podem fazer tudo e porque não lhes acontece nada. Isso aí também é uma situação que o Estado é que tem que... Então aqui que haver outras medidas relativamente... Tem que haver outras medidas complementares, de forma que haja aqui, nomeadamente em relação aos próprios vencimentos das pessoas, haver uma fiscalização, nomeadamente no mercado paralelo do emprego, como sabe, há muito, e esse não conta para se verificar o rendimento. Ora, tudo isto implica, sim senhor, mas implica da parte do Estado uma maior atenção para ele próprio Estado não ficar tão prejudicado. Não é? É que o Estado fica prejudicado porque deixa de receber os seus impostos, além das empresas ou dos particulares, que também em terceira ou quarta instância têm também direito para receber as dívidas dessas mesmas pessoas. Primeiro é o Estado, depois é o Estado, e se o Estado não acautela, os outros ficam ainda muito mais desacautelados. Muito bem. César, falamos agora das presidenciais, falamos de sondagens e também de candidatos. Essa é uma situação que ainda o 24 ainda vem só mais daqui a 20 dias. Eu penso que os portugueses já começam a ver aqueles debates como algumas novelas de episódios curtos. Porque os debates que têm acontecido são umas cenas muito interessantes. Os candidatos presidenciais, ainda não vi quase nada em nenhum que apresentem propostas formais de conduta se forem eleitos como Presidentes da República. Vão respondendo a questões que os jornalistas vão colocando. Olha, isto no caso do Banif, como é que você fazia? E olha, e no caso do BPN, como é que você fazia? E olha, e no caso daquele fecho daquela fábrica? Vão fazendo assim umas coisas pontuais à medida que a vida política e pública vai acontecendo, os jornalistas, como há esta visibilidade dos candidatos a Presidente da República, os jornalistas têm tendência a centralizar o protagonismo nesses mesmos candidatos e também como a vida política partidária também está meia parada devido a esta circunstância, percebe-se que agora estão transformados em ministros, ocasionais, todos os candidatos a Presidente da República. Portanto, é uma cena verificarmos que cada um responde em função da orientação política que lhes dá alguma cobertura. E pronto, e a este propósito gostava de fazer notar que é muito interessante todos eles dizerem que são independentes. É uma coisa interessantíssima, mas todos eles têm, de facto, uma marca de tendência de paixão política partidária, todos eles têm. E vão-se doendo, os líderes políticos têm estado um bocadinho parados porque deve ter sido imposição dos candidatos. Vocês não falem que senão estão-me a prejudicar. Mas agora alguns já não aguentam tanto, já começam a falar. Ainda ontem verifiquei, por exemplo, que o Sr. Jerónimo de Sousa veio-se já doer como presidente do partido ou como secretário-geral do partido, já se vem doer em função do seu candidato, portanto denunciando e atacando outros candidatos. Ora, esse ataque devia ser circunscrito para os candidatos a Presidente da República, e os líderes partidários deveriam enfim, reter um pouco a sua linguagem, porque prejudicam, tendenciam e se calhar até prejudicam o próprio candidato, não é? Enfim, acho que os candidatos têm dito generalidades, sinceramente, até agora. Eu admito que agora vai começar um pouco com mais intensidade aquilo que são, à medida que o tempo avança, que haja a organização de debates sobre temas nacionais
protagonizados pelos órgãos de comunicação social, com agenda própria, e digamos que haja de facto um bocadinho mais de fervor e que a gente possa sentir mais ou menos o que é que está em causa em cada um dos candidatos para se escolher, mas até este momento tem havido ali uma gestão de estratégia pela parte dos candidatos, agradar, entrar no público, a simpatia. Ou seja, os debates não têm trazido nada de novo? Não. As generalidades, ainda ontem se viu um debate entre dois candidatos, o Henrique Neto e Maria de Belém, que são dois candidatos da mesma área política e que estavam ali a fazer um pouco o culto da sua imagem, mas de repente basta uma pancadinha maior que estala logo o verniz e as pessoas começam a perder um bocadinho. Bom, essa é uma situação que os portugueses têm a expectativa que não aconteça, e que aconteça mais a informação pela parte de um Presidente da República em várias áreas que circunscrevem, digamos, àquelas situações de maior impasse em que o Presidente da República normalmente é chamado. Os portugueses querem saber qual é o comportamento de um Presidente da República face a essas circunstâncias, como tem acontecido no passado. Não é a propósito de banif, porque a gente não quer ter mais banifes, nem quer ter mais BES, ou não queremos, também não faltava que aparecesse mais algum. Portanto, não vale a pena estar a chover no molhado, não é? Era preciso, se gerar um impasse na Assembleia da República, com os partidos, por exemplo, há uma coisa que temos alguma expectativa de saber, pela parte de todos os candidatos a Presidente da República, se acontecer impasses em relação àquilo na Assembleia da República, que é onde está centrado o poder de decisão em relação à governabilidade do país, se acontecer alguns impasses, como ainda há pouco tempo aconteceu a propósito da viabilidade do Banif, em que se o PSD não votasse favoravelmente, gerava-se ali um impasse. E punha-se à prova também os acordos sabemos, do exatamente, PS com como é que o Presidente da República vai reagir. O povo, eu sou povo, temos alguma expectativa em saber como é que um Presidente da República, qualquer um daqueles que está ali, como é que reagirá, o que irá fazer se esse impasse acontecer na Assembleia da República. Depois cabe ao Presidente da República ser o árbitro. Nós tendemos a saber isso. Se um governo levar a efeito medidas que são gravosas e que ponham em causa os direitos adquiridos dos trabalhadores, por exemplo, como é que o Presidente da República se vai comportar em relação a essa matéria? Portanto, nós, é muito mais esta expectativa que nós devemos saber e queremos saber do que propriamente banalidades que são comentários ocasionais disto ou daquilo, que tem pouco a ver com um mandato que são de 5 anos de um Presidente da República. Portanto, eu espero sinceramente que, até porque se tem verificado, e eu acho que se vai continuar a verificar, houve um debate ontem, e isso parece que foi verificado, um debate com os 10 candidatos numa rádio, e que de facto a determinada altura havia 9 contra 1. Isso é bom ou é mau? Quer dizer, não sei se é bom. Porque, está-se de antemão a ter já, digamos assim... Então as pessoas estão propriamente a dizer, olha, vamos atacar que este é o único indivíduo que nos pode... Não, deviam era fazer o que eu acabei de referir, comentarem, e depois o povo ter memória seletiva, que já tem comprovado, o povo tem comprovado que até pode exercê-la, de forma, olha, aquele diz que fará isto assim, se calhar é o nosso preferido. Acho que é mau acontecer isso, e isto vai agudizar-se, porque é mesmo assim a política, e tendo em conta que de facto há vários candidatos da mesma área política, não é? Porque o mal, na minha opinião, o mal é ver tantos candidatos,
sinceramente, com muito respeito, com respeito e também defendendo a legitimidade de qualquer pessoa querer ser candidato a Presidente da República, mas de facto, em relação a este cenário que acontece com 10 candidatos, se fossem metade eram suficiente, porque estavam, em metade dos candidatos era possível ao povo português encontrar ali um posicionamento para poder depois assumir o seu próprio voto. Agora são 10, ao fim, independentemente de andar a gastar dinheiro mal gasto, também estão ali a provocar uma situação que se calhar impede maior discernimento para aquilo que são as propostas e para aquilo que é o interesse dos votantes, do povo, nessa eleição. Portanto, espero que estas pequenas novelas que têm acontecido até agora deixem de ser novelas para passarem a ser atos reais, para a gente poder ter a assunção do que vai acontecer. Que leitura se pode fazer das sondagens? Olha, as sondagens são normais que aconteçam, que estão a acontecer, porque, repare, há uma... Portanto, o que aconteceu? A direita ou o centro-direita só tem um candidato. Só tem um candidato, vamos dizer assim, só tem um candidato. E eu englobo no centro-direita, se quisermos, englobo também muitas franjas do Partido Socialista. O Partido Socialista tem muita mania de dizer assim, a direita, mas a direita, nessa mesma linguagem, também está muita no Partido Socialista. O que eu acho é que há um centro-esquerda e há um centro-direita. E há a direita. E naturalmente que o centro e o centro-direita e a direita está ocupado por um único candidato. E isso, em relação às contas das sondagens, às contas possíveis daquilo que são já as situações adquiridas noutro tipo de eleições, dá uma percentagem destas a um candidato que atinge a maioria absoluta. Se o candidato não juntar aquilo que são as suas propostas e a sua vontade para, clara, em relação a estas matérias, se não demonstrar também ter sensibilidade para abranger esta área tão mais vasta, ou seja, de centro, pelo menos centro-direita e direita, começa a perder terreno. O que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa está a fazer é que tem-se distanciado, mas já antes disso é injusto que algumas pessoas o acusem de que ele foi conivente com o PSD, com o CDS em relação a muitas matérias, e isso é injusto, porque Marcelo Rebelo de Sousa já há uns anos se vem demarcando de algumas políticas que são exercidas nomeadamente pelo seu próprio partido, que ele é afiliado e que sempre militou. Ele mesmo, quando foi presidente do partido, foi efêmero, ele demarcou muito bem aquilo que é as suas convicções. E eu acho que o Marcelo Rebelo de Sousa é um homem de convicções, embora seja um estratega muito inteligente, muitíssimo inteligente, e por isso não estranho nada que ele consiga progredir ainda mais no centro e até se calhar no centro-esquerda, devido à circunstância dos candidatos que estão à esquerda, são, digamos, antagónicos em relação antagónicos em relação às suas próprias convicções, estão lá para algum protagonismo pessoal e até de algum revanchismo, não é? E isso o povo não quer. O povo não quer. Portanto, é evidente que se houver segunda volta, as coisas vão ser diferentes, porque agora uns que se acusam uns aos outros vão-se deixar de acusar, fica a ser tudo bem, como já tem acontecido noutras eleições para Presidente da República, de repente ficou tudo bem, já aquilo que era eu lembro que o Partido Comunista dizia, Mário Soares nunca,
E depois apoiou, foi um fervoroso adepto do Mário Soares. Bom, isso vai acontecer, se houver segunda volta, vai acontecer na mesma com estes agora, com os candidatos agora, que vão apoiar um candidato que seja mais bem posicionado para combater o tal. Ora, eu acho que a vantagem para o povo português é termos a assunção e a responsabilização de um candidato que, independentemente de poder ter mais apoios ao centro, ou à direita, ou ao centro-direita, mas ser um homem com sensatez e com sensibilidade para aquilo que é a realidade do país. E isso os candidatos têm que demonstrar ao povo. E se demonstrarem, se calhar são os mais escolhidos. E penso que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, tem estado a fazer uma caminhada nesse sentido, até arreliando alguns seus apaniguados, porque muita gente dentro do PSD, sobretudo, vai ficando um bocadinho incomodado com algumas posições que Marcelo Rebelo de Sousa tem estado a ter, mas porque não compreendem que um Presidente da República tem que ser um homem suprapartidário, e o Marcelo Rebelo de Sousa acho que é uma pessoa que tem estado a fazer esse esforço, interessar-se por as situações, mesmo quando ele era comentador, via-se perfeitamente que ele, nas suas análises semanais, doesse a quem doesse, muitas vezes evidenciava aquilo que eventualmente não estaria bem feito. Portanto, espero é que estes 20 dias que ainda faltam lhes seja possível aos candidatos assumirem a sua independência face aos seus partidos de origem, e que se deixem de estratégias políticas, que essas nas legislativas é que se tem que fazer, e nas autarquias, sejam das estratégias que centrem aquilo que são as suas propostas para que o povo possa vir a escolher. Muito no bem. dia 24. César, certamente este será um tema que ainda iremos voltar nas próximas semanas. Ficamos por aqui neste Esperemos comentário. que para a semana possamos ter já bem mais uma definição mais correta e mais agradável nesta situação da candidatura a Presidente da República. Muito bem, César, voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Até para a semana, Helena. Ficamos agora com a previsão do estado do tempo para amanhã. É então esperado o céu geralmente muito nublado, aguaceiros fracos e pouco frequentes que serão de neve acima de 800 metros, passando a períodos de chuva a partir do meio da manhã. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma mínima de 8 graus e uma máxima de 15. Em Lisboa a mínima será de 9 graus e a máxima de 15. E em Faro a mínima será de 8 graus e a máxima de 17. É tudo por agora, já sabe, a informação regressa mais logo. Até lá, fique bem.